vocês aqui online. Quero agradecer especificamente a presença também da banca, que nessas condições assim difíceis e complexas se debruçou sobre a leitura da tese maravilhosa aí do Marcelo. Então, queria agradecer muitíssimo a Eleonora Fabião, da UFRJ, o professor Gilson Moraes Mota, também da UFRJ, e as nossas professoras aqui da Unirio, a professora Nara Kaiserman e a professora Marina Henriques. Então, acho que a gente está muito grato e muito honrado de ter essa banca maravilhosa aqui para essa última etapa do processo de doutoramento do Marcelo. Quero dizer também que é um momento muito especial, não só devido ao contexto, mas porque é também a conclusão de uma fase de pesquisa, de amizade, de parceria profissional muito grande. Então, estou particularmente assim, emocionada desse momento que a gente não esperava ser online, mas que a gente está muito feliz de compartilhar aqui com vocês. Então, não vou me alongar muito aqui. O Marcelo vai primeiro apresentar a pesquisa, compartilhar com a gente aqui o trabalho dele. Logo em seguida, a gente vai ouvir a professora Eleonora Fabião, que vai ser a primeira a fazer suas considerações, e logo em seguida o professor Gilson. Depois a gente vai dar um intervalinho para a gente tomar água e ir ao banheiro, respirar um pouquinho, e aí depois do Marcelo, né, responder essas duas pessoas, e depois a gente emenda com as considerações da professora Marina e da professora Nara, a resposta do Marcelo. Depois a gente vai se retirar da sala virtual para deliberar e vai voltar para a sala em seguida para ler o parecer da comissão em pé, todo mundo em suas casas, para finalizar o processo de doutoramento. Tá bom? Então, Marcelo, agora é com você. Agradeço todo mundo que aqui, a professora Juliana também, da Unirio, o professor João Marcelo Palottini, da Celso, uma série de pessoas aqui queridas. Obrigada pela presença de vocês. Então, Marcelo, agora é com você. Bom, a hora. Tânia, só antes de começar, são 40 minutos, certo? Só para me programar aqui. Antes de começar, eu vou mutar o microfone de todo mundo. E caso alguém da banca precise falar, mas, enfim, nesse momento, vou começar aqui a minha apresentação. Vou começar transmitindo aqui um PowerPoint para a gente se orientar. Todo mundo está vendo? Só confirma assim, para ver se a tela está compartilhada, ok? Então, bom dia a todas e todos. É muito gratificante estar nesse momento, aqui nesse lugar, depois de 4 anos de travessia, de navegação, com tantas percepções, tantas coisas acontecendo no caminho. Eu tenho a grande alegria de compartilhar com todos vocês minha pesquisa de tese do doutorado, que se chama Performance e Envelhecimento no Brasil, uma cartografia. Essa é uma tese que se encontra dentro de uma linha de pesquisa que pensa performance, corpos, imagens, linguagens e culturas, do PPGAC Unirio, Programa de Pós-Graduação, onde essa pesquisa acontece. Só vou solicitar quem está entrando na sala para desligar os microfones, por favor. Então, essa banca examinadora, e com carinho consegui reunir pessoas muito queridas, pessoas que fazem parte também da minha formação na Unirio. Hoje eu completo um ciclo também na Unirio. Comecei em 2007 um caminho, muitas pesquisas por lá, fiz a minha graduação, depois o meu mestrado, e agora encerrando o doutorado em 2020. Contando com essa banca luminosa, com a presença da minha orientadora, presidente da banca, Tânia Alice, que como eu sempre digo, ela é uma orientadora de vida, não somente da pesquisa. É uma grande amiga, um anjo da coragem, pessoa que sempre está do meu lado, abrindo possibilidades
e dando as mãos com firmeza. Agradecer a todos os outros professores que compõem essa banca, professora Eleonora Fabião, da UFRJ, professor Dr. Gilson Mota, RJ, professora doutora Nara Kaiserman, da Rio, PPGAC, professora doutora Marina Henriques Coutinho, Unirio, PPGAC, e também aos membros suplentes, que são a professora doutora Gabriela Lírio e a professora doutora Juliana Manhães. Muito obrigado por estarem. Nesse momento difícil a gente está junto e aqui remotamente, online. Agradeço por esse carinho. Então, começando as travessias, essa pesquisa, como foi dito, ela nasce na Unirio, no programa de pós-graduação em artes cênicas, e eu tenho também um grande agradecimento a fazer à CAPES e à FAPERJ, que foram as instituições que puderam me incentivar através da bolsa, os 2 primeiros anos com a CAPES e os finais com a bolsa Doutorado Nota 10 da FAPERJ, que é uma premiação possibilita assim, uma abertura de caminhos também na pesquisa. Então, agradeço a esse lugar de onde eu parto. Começando com a introdução, que é um guia de bordo, eu apresento a minha pesquisa, Performances do Envelhecimento no Brasil, uma cartografia, a partir de um porto, que é de onde a nossa navegação vai partir. Eu investigo, primeiramente, o conceito de performatividade, que é um conceito que vai costurar toda a minha tese, todos os assuntos que estão sendo colocados em debate, em discussão, como comentários, são costurados através dessa linha, a partir dessa linha da performatividade. E aqui eu sublinho na palavra, uma outra palavra que compõe, que é vida. Eu penso a performatividade nesse trabalho a partir de termos, a partir de práticas, de visões sobre o que pode ser essa performatividade. Então, para começar, eu reúno diversos pensamentos, visões de autores sobre esse termo. Alguns eu coloco aqui para a gente pensar. Um termo que começou com John Austin, um linguista, num ciclo de palestras em 1955, pensando em enunciados linguísticos que também realizam ações autorreferenciais. Então, por exemplo, quando um padre vai casar um casal, né, e diz que os declara marido e mulher, ou quando um juiz também aplica uma sentença, um réu. É aquela palavra que se torna ação, é aquela palavra que tem o poder, né? E essa palavra performatividade, ela foi, ao longo dos anos, sendo mais aprofundada em suas relações, mais pensada, e diversos pensadores também vão trabalhar com esse termo. A Judith Butler, em 2018, vai dizer que a performatividade é um modo de nomear um poder que a linguagem tem de produzir uma nova situação, ou de acionar um conjunto de efeitos. E a Erika Fischer-Litt, em 2013, vai dizer que quando algo é executado ou sentido, é performatividade, mesmo quando alguém está a sós, por exemplo, lendo um livro. Então, a leitura de um livro já está imbuída dessa performatividade. É um termo que está ligado à ação. Dentro do meu trabalho, então, vai ter essa investigação sobre o conceito da performatividade, só que eu vou pensar a performatividade em contato com esse grande tema que é o envelhecimento. Uma performatividade que está ligada ao envelhecimento e todas as suas questões conexas, que são amplas. Esse é um trabalho também marcado por essa palavra, mapeamento. Ao longo de todo o trabalho, eu vou mapear os termos, pensamentos, visões, autores, pesquisadores, pessoas que estão pensando arte contemporânea. Então, esse mapeamento, na verdade, ele não só mapeia termos, como mapeia ações que acontecem nesse aspecto, ações performativas. E, para isso,
eu dividi a minha tese em 3 frentes de trabalho, que são 3 assuntos que são costurados por essa linha da performatividade. Eu já vou falar sobre esses 3 temas, mas, por enquanto, eu apresento para vocês essas palavras que traduzem bem o que todos esses mapas vão falar. A vida, cotidiano, educação, cultura, autoconhecimento, tradição e arte. Performatividade costurando todas essas palavras. É importante, antes de começar a falar sobre o tema, falar sobre o método. Como que eu pesquisei, como que eu fui trilhando esse caminho. Foi através da cartografia, que é uma metodologia. Eu peguei alguns referenciais para a pesquisa. Eu trabalho, então, com a Sueli Ronick, com um artigo que ela escreveu chamado Cartografia Sentimental, Transformações Contemporâneas do Desejo, e com um livro chamado Pistas do Método da Cartografia, cujos organizadores são os professores pesquisadores Liliana da Escócia, Virginia Castrup e Eduardo Passos. E essa pesquisa em cartografia ela vai ser pensada como uma pesquisa intervenção para a produção da subjetividade. Para estudos do campo da subjetividade, para áreas ligadas à arte, por exemplo, a pesquisa cartográfica ela vai indicar um caminho que vai se construindo. Então, esses pesquisadores que organizaram esse livro, Pistas do Método da Cartografia, eles vão escrever o livro não de uma maneira linear. Isso já diz muito sobre esse método de pesquisa, que é baseado também em estudos do Deleuze e do Guattari. Tem uma afinidade com essa pesquisa. Então, o livro não é escrito de uma forma linear, ele é bastante rizomático no sentido de que ele vai se abrindo e ele não necessita ser lido do início ao fim de uma página a outra. Ele é escrito através de pistas, que é como eles nomeiam pequenos capítulos, e você pode começar de qualquer ponto dessa pesquisa. O que vai ter de diferencial também na cartografia é uma inversão de uma proposta do que seria a etimologia da palavra metodologia, que vem de meta-odus, para odus-metá, seria uma inversão, odus como caminho e meta como o que você segue, esse processo, né? Que você já tem um objetivo. Então, quando a gente pensa em metodologia, a gente já pensa no objetivo. Aqui, no caso da cartografia, a gente inverte pensar a pesquisa caminho. Então, o processo, esse caminho processual, ele vai se dar nessa pesquisa-intervenção. Pesquisa-intervenção porque é uma pesquisa ativa. Você não começa já com um final vislumbrado. Você vai criando essa pesquisa, que pode tanto ter dados qualitativos quanto dados quantitativos. E não dentro de uma coleta de dados, você não vai caçar esses dados, é como se eles já existissem virtualmente nesse espaço e você fosse produzindo essa pesquisa. Ao mesmo tempo que você vai pesquisando, você descobre a própria pesquisa. Ela não está dada. O cartógrafo é, antes de tudo, um antropófago, vai falar a Sueli Ronick. Antropófago nesse sentido de você desbravar um caminho, ir pesquisando detalhes desse caminho, rastros desse caminho, se interessando por essas paisagens psicossociais que são cartografáveis e pensando em estratégias de produção de subjetividade. Para isso, não somente utilizando de fontes de livros ou outras fontes técnicas, mas usando qualquer fonte de qualquer matéria, de qualquer procedência, sem ter nenhuma distinção do que pode ser um bom material para essa pesquisa, mas utilizando com essa seriedade de completar essa pesquisa a partir de um cenário que vai se abrindo. Esse foi um primeiro exercício de mapa que eu fiz, isso lá no início da pesquisa, numa aula da professora Ana Bulhões,
sobre metodologia, onde a turma do doutorado foi pesquisar esses caminhos cartográficos. E daí a turma foi alimentada e muitas pessoas seguiram através desse método de pesquisa. É importante, ao falar de cartografia, falar do formato dessa tese. É uma tese um pouco diferente de outras teses que são mais formais, porque a cartografia ela vai permitir também uma abertura de formato e uma performatividade da própria escrita e também uma performatividade da leitura. Vou falar um pouquinho sobre como isso se dá no meu trabalho. Vocês estão vendo aí um mapa de vários instrumentos que eu utilizei para passar um pouco da história também desse processo. Não é somente uma escrita, onde eu vou utilizar a palavra para falar de tudo o que aconteceu, mas diversos objetos, dinâmicas, vão dar forma a essa pesquisa. Então, para começar, eu abordo essa pesquisa a partir de um arquétipo do navegante, falando desses mares que eu estou desbravando, a partir dessa figura também que se relaciona com a ideia de cartografia, essa ideia de cartografar, de você seguir o seu caminho, a sua travessia e ir descobrindo as rotas. Para isso, eu vou dividir, durante todos os elementos textuais, alguns instrumentos de navegação que vão auxiliar a viagem, a navegação de quem está lendo. Esses instrumentos de navegação, só para falar, são portulano, astrolábio, quadrante, bússola, sextante, balestilha, vela italiana e barquinha. Eu peguei a função de cada instrumento de navegação e transformei para dar o resultado de cada capítulo, de cada ponto, de cada tópico que eu estou abordando. Então, esses instrumentos de navegação, a gente entende como eles funcionam como instrumento náutico, mas também como que a pesquisa pode abordá-los. Essas bandeiras marítimas, na verdade, são QR Codes que são colocados durante todo o trabalho à margem do texto central para indicar outros navios, outras bandeiras, né, navios que vêm de outras procedências. Na verdade, esses QR Codes eles são links que estão na nota de rodapé, então para facilitar o trabalho do leitor, o leitor pode posicionar a sua câmera luneta do seu celular e, ao mesmo tempo que está lendo aquele texto, não precisar ficar caçando o link e digitando no computador. É uma forma de ele ir diretamente para aquela fonte e interagir também de uma forma mais ativa com essa pesquisa. As visões de escotilha, como vocês podem ver aqui, a imagem que eu deixei para a banca, todo mundo que recebeu o corpo da tese, recebeu sem figuras, recebeu sem imagem nenhuma no texto. Exatamente porque, para ser uma pesquisa mais ativa, eu resolvi fazer um esquema de álbum de figurinhas, onde cada foto, cada figura, cada imagem é destinada a um desses quadrados, esses espaços em branco, para que a pessoa possa encontrar as suas referências e o que pode ser complementar naquela figura ali. Essa ideia veio de uma performance chamada A Voos, onde eu utilizei os adesivos para recriar as memórias de alguns idosos. Então, todas essas dinâmicas a gente vai ver a partir de agora tem a ver com alguma performance que foi feita pelo projeto Performancian. Os QR Codes, por exemplo, foram utilizados na performance Camadas, que foi uma intervenção urbana realizada num muro da cidade de Araraquara, e as pessoas podiam ter acesso àquela performance a partir dos QR Codes que foram colocados no espaço urbano. Os giros oceânicos, vocês estão vendo aqui, são notas de rodapé que vão levar o leitor para outros mapas. São 3 mapas que eu apresento nessa tese, e quando um assunto pode apontar alguma outra coisa ou pode ser repetido, eu indico com a cor do mapa para que a pessoa possa pegar esse giro oceânico, que é aquela corrente marítima que vai fazer um caminho, mas ela vai voltar, ela vai te trazer de volta para o mapa de onde você saiu. Os envelopes fazem parte de várias performances do projeto Performancian.
e eles também estavam contendo aí algumas dessas dinâmicas. E a máscara espelho foi de uma ação chamada Reflexos, do projeto Performancian, e tem um intuito de trabalhar a alteridade, o autoconhecimento, a meditação a partir do pensamento do envelhecimento. Então, é para você se olhar nesse espelho e meditar sobre o seu processo de envelhecimento. Essas máscaras... Essa dos espelhos! Essa foi dos espelhos, sim, senhor. Só um minutinho. Muito bom. Perdão, eu vou voltar aqui para... Ok. A máscara espelho ela foi distribuída, né? Todos os examinadores da banca receberam uma máscara espelho. E, por último, a última dinâmica são as perguntas motrizes, né? Perguntas que foram aparecendo durante essa pesquisa. A princípio, eu não tinha uma hipótese formada. A cartografia ela foi apontando esses caminhos. Então, essas perguntas, eu escrevi elas em papel semente, para que as pessoas que fossem ter contato com essa tese, né, os examinadores no momento, pudessem picotar esse papel, colocar na água. É um papel cheio de sementes de margarida. Então, essa é uma ideia também da performance Reflexos. E as pessoas podem, então, transformar essas perguntas que motivaram a escrita dessa tese em um vaso de margaridas. Passando adiante, tem a grande pergunta motriz que leva a essa hipótese. A performance poderia ser compreendida como um disparador de vitalidade e uma forma de despertar o interesse em realizações de novos projetos de vida? Então, essa questão da vitalidade ela ficou muito forte durante a pesquisa. Eu entendi que todos os mapas falavam da performatividade como esse fator de vitalidade que traz a pessoa a essa consciência desse despertar de um pensamento sobre si no mundo. Esses são os 3 mapas que eu trabalho. Então, a partir da introdução, a gente tem a opção de ir para o mapa do teatro performativo, memórias performadas, representatividade do idoso na performance cultural, popular e tradicional brasileira, e arte da performance como arte de envelhecer. Esses 3 mapas compõem a minha tese, são 3 textos diferentes, eles não estão no mesmo bloco textual. Você tem acesso a 4 cadernos no início, quando você recebe a tese, e você pode escolher onde você quer começar o seu caminho. Você tem que partir do porto, da introdução do guia de bordo, mas você pode, sem distinção, sem verticalidade, você pode escolher o seu caminho de leitura. Então, são os 3 mapas que eu vou abordar a partir de agora. A arte da performance como arte de envelhecer, como diz o nome, é um mapa que vai tratar da performance artística como categoria e o cruzamento com as questões do envelhecimento. Pegando o pensamento da Josette Ferral, teórica francesa, sobre a performance, ela vai indicar 2 caminhos, que eu apresento também na tese, sobre esse termo. O Richard Schechner, que é um americano, né, é um pesquisador da performance, um dos primeiros, né, a estudar a performance como antropologia, ele vai pensar na performance como experiência e competência ampliada para os domínios da cultura e do cotidiano, indo para além do artístico. Então, rituais, ritos de passagem, esporte, entretenimento e também atividades artísticas estão compreendidas por esse termo performance, que é ampliado, né? Enquanto existe um outro pensamento da linha do Andreas Huyssen, que é um alemão, ele não é do campo das artes, mas ele vai pesquisar o modernismo, as vanguardas artísticas, e vai pensar a performance como estética, arte e política, como um cenário que vai ser destacado a partir da década de 60 e 70, o momento que a performance ela se consagra como uma categoria artística, começa a ser mais difundida, e Andreas Huyssen vai abordar esse momento das vanguardas como movimentos que também foram importantes para se pensar a performance como a gente vê hoje. Então vamos pensar um pouquinho mais sobre esse termo. A performance é pensada nesse trabalho, nessa tese, a partir de diversos pontos.
Então, a gente vai falar sobre a não atuação, que é um ponto da escala de Michael Kirby, apresentada pelo Hans Thies Lehmann, no seu livro sobre o teatro pós-dramático, na parte de performance. E essa não atuação, ela tem a ver com uma ação direta e com uma não representação. Então, vou falar sobre opções estéticas, terminologias e conceitos ligados à performance, o papel do performer e não mais do ator, formatações de trabalho dentro da performance, ação e objetivos, o desempenho, que é o significado dessa palavra, visões e pontos de vista de teóricos e a performance como categoria artística. Para além disso, pensando termos e nomes que podem ser dados à ação, eu penso nos termos performação, experiência, manobra, fação, intervenção urbana, microperformance, fuleiragem, ação. Esses termos podem ser expandidos para outros termos que dizem, na verdade, a respeito das configurações e estilos dessas performances. Foto performance, vídeo performance, body art, flash mob, land art, mail art, arte postal, performance duracional, virtual, ritual, relacional, happening, action painting, programa performativo da Eleonora Fabião, termo cunhado dela, e a performancian, que é o último ponto que eu coloco aqui, que é o ponto central desse mapa. Em 1990 começa a ter uma mudança no cenário das artes, as práticas artísticas começam a se juntar com as práticas sociais e educacionais, borrando fronteiras, não tem muito uma definição, e se tornam práticas comunitárias engajadas cada vez mais presentes nesse cenário da arte. Então, são trabalhos que não estão investindo somente numa estética, mas nas questões sociais, expandindo também a atuação do artista proponente. Eu vou pensar nesse mapa 3 palavras que vão guiar os rumos, que são educação, comunidade e transpedagogia. Educação como estratégia para lidar com comunidades e também com a sociedade, com suas questões. Uma educação também pensada de uma maneira informal, em ambientes que não são formais, para pensar a reflexão, uma forma de você se educar pela participação também. Então, eu falo sobre opressão, falo sobre diversos educadores que trouxeram luz às questões de opressão, pensaram na educação como um caminho de luz, e para isso também pensar a comunidade, que é esse conjunto, é o que une. Esse é um ponto muito importante para esse mapa, porque a gente vai estar falando sobre trabalhos comunitários também. Uma coeducação entre gerações, que é pensada pelo Joseph Rigno, pelo viés do encontro, da troca, e de uma proximidade entre gerações para um melhor aprendizado de todos. E esse último termo, que é um termo bem interessante, que é transpedagogia, um termo cunhado pelo curador Pablo Helguera, que vai refletir a pedagogia no campo expandido a partir da noção da Rosalind Krauss de campo expandido. Então, vai ser esse momento que os projetos vão começar a pensar uma fusão entre educação, questões sociais e arte. Educação como projeto artístico. É necessário que ações da performatividade de pessoas mais velhas, em sua inscrição nos campos de arte e da educação, possam não somente servir às suas próprias expectativas, visando o autoconhecimento, promoção de bem-estar, saúde, espaço de diálogo e expressão, mas que colaborem com a alteração da imagem da velhice. A ideia dessas performances, dessas ações, é também trazer visibilidade às questões dos idosos, mostrar esses corpos como corpos de uma representatividade dessa comunidade, e pensar o envelhecimento não só como uma única forma de envelhecer, mas diversas formas de você poder lidar, encarar esse momento da vida. A gente já nasce envelhecendo, né? Não tem um momento que, de repente, você se vê velho. A partir de diversos conceitos, eu vou pensar a comunidade, a participação, a educação, a arte, as questões sociais, dentro do projeto Performancian, que eu já vou falar sobre ele rapidinho,
Então, esses conceitos são estética relacional, do Nicolas Bourriot, que fala de uma arte do encontro fortuito, do interstício social, é uma arte que só é possível a partir do outro, participando. Uma arte comunitária que é pensada a partir da formação de comunidades, uma arte que surge a partir dessa comunidade também, a partir das questões que eles estão compartilhando. Uma arte participativa, que é essa arte que vai precisar de uma interação, vai precisar de um nível de participação do público, que não é só mais um espectador passivo. E os dois últimos termos, que são arte socialmente engajada, também conhecido como ASE, não é um conceito do Pablo Helguera, mas Pablo Helguera é um pensador desse conceito. Ele reuniu diversos pensamentos num guia, um manual para se pensar arte socialmente engajada. Então eu escolho ele para fazer esse diálogo aqui no trabalho. Assim como o Vitor Ventosa também não é a pessoa que cunhou esse conceito de animação sociocultural, mas esses últimos conceitos, eles são muito próximos. O último, ele só não faz uma referência direta à arte, mas ele abre para o campo, para o domínio da cultura. Ele não é só voltado para a arte, mas esses dois últimos termos, eles falam sobre essa formatação de arte, da arte contemporânea, onde artistas proponentes vão se colocar como mediadores de processo, também diminuindo o seu papel enquanto artista, para descobrir junto a um grupo, junto a uma comunidade, alguma potência, o que eles querem falar e como que eles querem apresentar as suas questões. Para esse mapa, eu pensei no mapeamento de ações performativas, que foi uma forma de rastrear ações performativas, né, de performance arte, que acontecem atravessadas com essas questões do envelhecimento. Então, em mais ou menos 5 anos de pesquisa, porque isso vai além do doutorado, eu já tinha começado no mestrado, eu tenho apresentadas na tese 63 ações, sendo 23 do projeto Performancian, projeto que eu criei, 11 ações a mais, feitas com alunos da graduação em Artes Cênicas da Unirio, no momento que eu fiz o meu estágio de docência, e 40 ações de artistas e coletivos que fizeram performances mais soltas, e eu fui descobrindo nesse caminho. É uma dificuldade grande, assim, pesquisar performances nesse sentido, porque você vai buscar na internet, por exemplo, o termo performance, vai aparecer, quando você junta com a palavra idoso, envelhecimento, a performance como desempenho, a performance como fisioterapia, a performance do idoso. É difícil, assim, é um fator mais limitado para se pesquisar. Eu pesquisei também muito em programações dos SESCs, né, que tem programas para a terceira idade, e nas UNATs e UATs entrando em contato, que são as universidades abertas da terceira idade. Também por outros meios, seguindo essas pesquisas, recebendo informações também de outras pessoas, fui conseguindo mapear. Então, eu começo pelo projeto Performancian, que é um projeto criado em 2013 por mim, para o momento do mestrado, onde eu procuro fazer uma prática laboratorial, uma pesquisa e intervenção, como uma observação do cenário da performance e suas questões bandeiras, percebendo que existem muitas performances que tratam de questões como racismo, ecologia, preconceito, feminismo, sexismo, questões de gênero, estética queer. Existem diversas bandeiras que levantam as suas questões a partir da performance. E eu não conseguia vislumbrar um cenário muito firme, sólido nesse sentido, com as questões da performance falando do envelhecimento. Então, eu penso nesse projeto como ações realizadas para compor idosos. Ações feitas para idosos, com idosos ou por idosos. Uma ideia de performancian, que é a junção da palavra performance com a palavra ancião, pensando nesse lugar de sabedoria, de experiência de vida, e também do idoso como agente desse lugar, e de representatividade e de ação. São 23 ações realizadas, 11 oficinas de performance
performanciantes, desculpa, em diálogo com diversas formatações e conceitos da arte contemporânea, buscando conversar com esse cenário da arte e com temas que são ligados aos assuntos do envelhecimento. Nesse mapa eu trago como apêndice 2 entrevistas com os performers Otávio Donassi e Terezinha Soares, para eles também colocarem a sua visão sobre performance e falar um pouco da sua trajetória. Acho importante essas entrevistas que eu fiz com esses artistas, porque são eles colocando também as suas questões. Esse é o mapa Representatividade do Idoso na Performance Cultural Popular e Tradicional Brasileira, que é um mapa que pensa as manifestações culturais e populares, né, de nossa tradição, que foram se formando e que são presentes até os dias de hoje, sobrevivendo também muito pela ação dos idosos, pela sua transmissão de códigos e partilhas de performances. Então, esse mapa, diferente do outro, não como uma distinção do que seria uma performance artística para uma performatividade desse idoso brasileiro, eu vou pensar não numa distinção, como eu disse, mas pensando mais amplamente, abarcando essa visão do Schechner para esse domínio da cultura, e não propriamente da categoria artística. A Judith Butler vai falar da performatividade de gênero, que é uma forma de você apresentar outras formas de viver, para além da normatividade, e para isso eu vou pensar a performatividade ligada às questões da velhice. Vou pensar, seria possível performar uma identidade de idade? Que outros discursos podem ser gerados quando um idoso se realiza como performer de si? Então, aqui tem alguns personagens que eu abordo na tese. E aqui, essa questão da performação de si, que é uma própria relação com o tempo, com a idade, com o cotidiano e com a identidade. Eu trago aqui a entrevista do Papai Noel Hernani Reis, que é Papai Noel já há alguns anos, pai de uma grande amiga minha que está assistindo aqui a gente hoje, a Vanessa, como esse lugar de performance, de uma persona desse lugar do idoso. O Rodolfo Lucena, que é um jornalista que, quando completa 60 anos, ele faz um programa performativo, uma performance para pensar 60 maratonas que ele vai cumprir, para cumprir os 60 anos de idade. E o Francisco Gregório, que é um contador de histórias e um pipeiro de memórias. Ele faz pipas com memórias da vida dele. Vou passar um pouquinho, pensar nessa visão mais ampla da performance pelo Schechner e pensar nessa questão de arquivo e repertório da Diana Taylor, quando ela diz que o repertório é conhecimento e transmissão. E o Schechner vai falar dos comportamentos restaurados, que são comportamentos performativos 2 vezes experimentados, ações que a gente vai treinando, ensaiando ao longo da vida, e também se refere a essa transmissão de códigos. O Hobsbawm vai falar da tradição inventada, vai falar de tradições como movimentos, né? E também dessa geração espontânea, do que pode vir para dentro de uma tradição sem maculá-la. Então, o Canclini ele vai pensar que o termo tradição não implica necessariamente uma recusa à mudança. Pensando nisso, a gente vai abordar essa formação das manifestações culturais populares brasileiras, pensando nessa confluência de culturas africana, europeia e indígena, com históricos de formação que vai trazer esse cenário, que eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque faltam 5 minutos, e aqui são algumas manifestações. Escola de Samba, Velha Guarda, Ala das Baianas. Trago também uma entrevista com a Tia Zuleika e a Vera Santos, que são integrantes da Salgueiro. Tia Zuleika é baluarte. Boi Bumbá, Velha Guarda, Folia de Reis. Também trago uma entrevista com uma Folia de Reis aqui do Rio, Penitente de Santa Marta. Jongo, Dança dos Velhos e Festa do Divino, percebendo essa performatividade popular brasileira das manifestações. E esse é o último mapa, o teatro performativo, Memórias Performadas, onde eu vou pensar o performativo em conjunção com a linguagem teatral, com a teatralidade.
Para isso, eu vou abordar uma história do século XX, da transformação do panorama das artes cênicas, o contexto das vanguardas e essa performatividade se intensificando. A memória e a autobiografia sendo trazidas para além de um texto, sendo pensados como um novo panorama também, como elementos desse teatro performativo. Aqui alguns conceitos que vão dialogar com essa questão. Pós-dramático foi um primeiro momento em que o Lehmann vai pensar que essas mudanças elas estão sendo alguma coisa além do drama, mas depois isso é repensado para abarcar essa performatividade e dizer que o teatro não está morto, o teatro só se reinventou, ele ganhou muito com a performatividade. Então, aqui algumas configurações de performance solo, performances que acontecem a partir do elemento autobiográfico, e aqui alguns elementos, alguns recursos, coisas que a gente pode identificar nesse cenário da arte contemporânea e do teatro performativo. Eu falo sobre alguns espetáculos, Amanhã é Outro Dia, da Angel Viana, Why the Horse, Grupo Pândega, com a participação incrível da Maria Alice Vergueiro, que encena o seu próprio velório em cena. Eu também abordo programas de idosos, né, de terceira idade, que trabalham com teatro como ferramenta. Então, para falar assim com mais foco, eu pego o Grupo Teatro Renascer, que é um grupo de extensão de pesquisa da Unirio, e também abordo a peça Bardo, que é uma peça que surgiu no Retiro dos Artistas a partir de entrevistas com idosos que deram seus relatos a partir de momentos de sombra e luz de suas vidas. E para isso a gente pensou num espetáculo de teatro de sombras, performativo, para tratar dessas questões de luz e sombra. Eu também abordo nesse mapa essas questões de luz e sombra a partir de alguns filósofos, de alguns pensamentos, para pensar também esse momento em que o teatro da memória serve como autoconhecimento, como ferramenta também para você voltar ao passado, para você entender os seus próprios processos de vida. São as suas memórias performadas. Então, essa ideia do visitar-se, do autoconhecimento. Também vou falar um pouco do pós-memória, isso a partir de 2 espetáculos, não feitos por idosos, mas sobre idosos e da relação dessas pessoas que fizeram os espetáculos com idosos, com as suas avós. Então, Laura, do Fabrício Moser, e Tudo Sobre a Minha Avó, que é uma peça do Grupo Garimpo, pensando esse lugar da avó a partir de um teatro performativo. E aqui a nossa nau vai chegando ao fim, trazendo uma mensagem de que navegar é preciso, viver não é preciso. A gente não tem uma precisão, a gente não sabe exatamente onde a nossa vida vai dar, mas navegar é o caminho. E essas foram as minhas navegações por esses mapas, por esses temas, costurando a performatividade para pensar o envelhecimento, para pensar essas manifestações, essas performances do envelhecer no território brasileiro, a partir de agentes, idosos, pessoas que têm as suas questões e querem também partilhar, querem expressar, querem descobrir novos projetos de vida. E esse avivamento que a performatividade traz como descoberta de si é o meu ponto de investigação, por onde eu parto, então, dessa introdução, e depois tem esses caminhos livres por esses 3 mapas que foram apresentados aqui. Para terminar, eu dedico essa tese à memória de Vera Santos, que é uma grande amiga, uma grande estrela que continua brilhando no coração de todos nós que conhecemos ela, e para quem não conheceu, visite o Projeto Performancian, www.projetoperformancian.com, e veja a Vera fazendo diversas performances. Então é isso, peço desculpas se eu passei um pouquinho aí do horário, talvez em 5 minutinhos, mas agradeço a atenção de todos, agradeço a presença de todos nessa manhã. Me sinto muito honrado, muito feliz e muito grato, principalmente, de estar aqui nesse lugar, compartilhando com vocês aqui uma pesquisa
que não é só de 4 anos de doutorado, mas são 10 anos pesquisando o envelhecimento, começando lá com a professora Carmela, quando recebi o convite de ser bolsista, estagiário, no projeto de extensão do Renascer, onde eu descobri o envelhecimento, na verdade já tinha descoberto, eu sempre fui amigo dos avós, sempre fui uma pessoa que se interessou muito por essas questões, mas comecei a estudar esse cruzamento da arte com o envelhecimento, nesse momento com a Carmela lá no Grupo Renascer, e no mesmo ano encontrei a Tânia Alice, que é responsável aí de muitos caminhos da minha vida. Então eu juntei a performance com esse caminho do envelhecimento e cheguei aqui até o momento em que eu encerro aqui essa apresentação. Muito obrigado. Ai, ai, chorar ao vivo é terrível. Então, muito obrigada, Marcelo, por essa apresentação maravilhosa aqui que você deu de presente para a gente. Obrigada por tudo que você falou, obrigada pela homenagem e dedicatória final da tese. E então vou logo passar a palavra para a professora Eleonora Fabião, agradecendo mais uma vez, mais uma parceria, mais um estar juntos, dessa vez virtual, mas que o coração, nenhum afastamento irá criar qualquer distância. Muito feliz que você está aqui com a gente, Eleonora, muito feliz pela parceria, muito feliz de ouvir você e suas considerações, que vão ser muito importantes aqui para a gente hoje, nesse momento. Muito obrigada, Eleonora, por estar com a gente. Passa a palavra, então, para você, para ouvir você. Muito obrigada. Muito obrigada, digo eu, né? Que bom poder estar aqui. Muito obrigada, Tânia, Marcelo, muito obrigada pela confiança, já na qualificação, e agora aqui tendo o prazer de encontrar o trabalho um pouco depois, né? Seguindo o caminho do trabalho, seguindo a navegação, fazendo junto de alguma maneira. Então, muito obrigada pelo convite. Muito impressionante tudo isso, né? Na verdade, é a primeira defesa que eu estou participando desde a quarentena. Eu participei de 2 imediatamente antes e depois agora, então é a minha primeira experiência nesse sentido. Tomara que eu consiga ser clara e qualquer coisa, Marcelo, por favor, me chama, me interrompe. Muito bacana ter a presença de tanta gente, isso é lindo, né? A sua apresentação, abrindo alas, assim, muito significativo o seu trabalho nesse momento, né? Pensar no que você está pensando nesse momento e nos convidando a pensar também. Então, vamos com um jeito, eu vou entrar em vários aspectos, né? Se eu me demorar demais, é só acenar, eu mando por escrito, não tem problema, mas vamos aí trabalhando juntas, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho considerações gerais, né? E eu vou ler aqui o que eu escrevi para você, Marcelo. Escrevi assim: o seu trabalho é feito de generosidade e de solidariedade, de dignidade. O seu trabalho é feito do mais real e genuíno interesse e dedicação aos nossos maiores. Essa expressão, os nossos maiores, vem do Schopenhauer, na Queda do Céu, ele chama os mais idosos na comunidade de nossos maiores. Algo de uma missão, de um trabalho-missão. É forte a espiritualidade, imensa a afetividade. Seu trabalho é feito de amor, seu trabalho é um bem, ele faz bem a quem acessa ele. Tem essa questão de uma inteligência sensível, de uma sensibilidade inteligente, está tudo realmente co-implicado, entrelaçado, articulado. A sua pesquisa criou e seguirá criando redes de solidariedade muito concretas e potentes. A sua pesquisa pensa e age pensando e pensa agindo. A força ética, a beleza ética, o belo ético é evidente, né? A dimensão ética da pesquisa não é discutida e nem precisa ali ser, mas ela é atuada todo o tempo, a cada página. E nesse momento da pandemia, cuidar dos nossos maiores tornou-se algo radicalmente fundamental,
cotidianamente evidente. Então, obrigada e parabéns por já estar tratando de tudo isso desde antes, desde sempre. É a minha primeira consideração geral para você. Depois, no que se trata, no que se refere ao campo e a palavra vitalidade, né, que já tinha aparecido lá na sua qualificação, de fato é uma palavra-chave, é uma palavra de entrada aqui, né? No que se refere ao campo especificamente das artes da cena, do estudo da performance, né, no Brasil, eu entendo esse trabalho como uma contribuição muito relevante por conta do recorte único que você propõe, uma pesquisa sobre as relações entre teatro, performance, pedagogia e envelhecimento, um levantamento amplo de dados, né, de peças teatrais, tendo como norte aí, como norte não, como sul, o teatro performativo, de performances artísticas e performances culturais populares no Brasil que envolvem agentes acima de 60 anos de idade. Então, tem o mérito desse mapeamento mesmo e desse recorte muito pertinente e pouco ainda trabalhado no campo como um todo. Então, essa ideia mesmo de projetos e ações realizados para idosos, com idosos e por idosos, e um desejo, em determinado momento da escrita, de quase que sair já de cena, depois de plantar uma série de relações, redes, conexões, espaços, né, abrir espaços, quase que sair para fazer de idosos para idosos, entre idosos, poder realmente fazer essa operação. Você vai chegar lá, já já. E lembrar que no campo expandido dos estudos da performance nós trabalhamos com vários modos de opressão, de violência, de preconceito, de diminuição de potência, de vitalidade por meio do corpo, né? A gente se pergunta permanentemente o que é corpo hoje, o que move o corpo, a quem pertence os nossos corpos, o que eu faço que refaz corpo. Assim, a gente se pergunta sobre isso permanentemente e a gente tem muito a tendência muito forte a relacionar as questões de gênero, de raça, de classe social e mesmo a estudos de desabilidade, de neurodiversidade, mas não se fala tanto como se deveria sobre opressão e preconceito com os idosos e sobre o corpo em processo de envelhecimento, sobre o corpo envelhecido, né? Significativamente, seu trabalho trata não apenas dos nossos maiores, mas das relações intergeracionais. A gente sempre vê, né, questão de raça, cor, criança, mas raramente está lá a questão geracional. Ela é uma questão da maior importância nas transversalidades, né, para a gente poder pensar transversalmente. Então, muito bacana. É mesmo a figura do cartógrafo, é mesmo um acerto metodológico, na minha opinião, que é um cartógrafo navegador, né, e seus instrumentos guia. Você cartografa compreendendo a dimensão e a força micropolítica do seu trabalho, que trata, como você diz, com a sua guia unique, né, de técnicas de subjetivação, de estratégias de produção de subjetividade. Então, tem todo um horizonte, né, esse seu mar, essa sua navegação, ela tem um horizonte. Eu sinto falta da presença da palavra horizonte na sua escrita, assim, me parece que ela poderia comparecer aí para esclarecer, inclusive, as estratégias de produção de subjetividade, né? O que está em jogo. Acho que a gente, no momento, está com um horizonte muito apertado. Eu tenho me preocupado muito com qualquer gesto que faça isso, que expanda o horizonte, né? Porque o envelhecimento é cheio de futuridade. Então, acho que tem essa dimensão aí que podia dar uma caprichada. Então, de fato, é um projeto articuladamente político, social, pedagógico, terapêutico e artístico, um projeto que vem sendo metodicamente desenvolvido, metodicamente desenvolvido desde a sua graduação, no mestrado e agora no doutorado, tá? Com a orientação da Tânia. A parceria é evidente, é notória, né? Ela é muito perceptível a todos os níveis, tá? Então, acho que é muito bonito essa possibilidade de, na academia, ter encontrado essa parceragem, né? Assim, isso é muito interessante, muito, muito
muito especial, muito bom, muito bom. Então, o que você fez foi, durante uma década, seguir desdobrando e ampliando as suas referências com foco e determinação. A Performance é um movimento que reúne inúmeros colaboradores, abre espaços online, ganhou apoio institucional, isso é importantíssimo, e se multiplica criativa e criticamente em inúmeros projetos. Aqui o arquétipo é do navegador cartógrafo, que são os instrumentos de navegação low-tech. Assim, acho que tem essa coisa do low-tech com o high-tech que fica nos lembrando também por causa da caravela, nos coloca todo o tempo com o problema do colonial, do decolonial, com as ações de memória de país, de criação de nação. Então, assim, tem uma complexidade que não é colocada textualmente, mas que está o tempo inteiro, de alguma maneira, por conta dos instrumentos de navegação das caravelas e do PSOA, do preciso, como preciso de necessário e de preciso muito, né? E de preciso como certeiro. Então, tem essas questões aí. O texto está muito bem escrito, ele é rico em referências, são teóricas brasileiras e não brasileiras, são entrevistas, assim, é muita pesquisa de campo, são estudos de casos, são inúmeros, uma tentativa de mapeamento do fenômeno no território brasileiro, sempre essa tentativa, sem pretensões de finalização, tem essa leveza, tem essa vitalidade, essa vivacidade. E o capricho e o cuidado são muito significativos também no desenvolvimento do formato, né? São uma série de jogos internos e de camadas relacionais, vamos pensar assim, ou de estratégias relacionais do seu objeto relacional tese, que é formado por, você já falou, mas eu vou repetir, tá? São 4 tomos, somando cerca de 410 páginas, um texto compacto, não está com espaçamento duplo, né? Texto compacto, são 410 páginas, é muito extenso. São envelopes, sementes, questões para contar, é uma máscara espelho para a realização da performance reflexo, a escolha as derivações que a gente dê, os novos usuários desse aparato, né? A descrição dessa máquina, dessa parada, a descrição dos instrumentos de navegação, as figurinhas, adesivos para colar e os QR Codes. Tá? Aí eu quero começar a destrinchar com você agora alguns pontos para a sua reflexão, para a gente fazer uma análise aqui conjuntamente. E também o que o resto das professoras da banca, né, e tudo vão estar pensando junto. Aliás, que bom estar aqui com a Nara e com a Marina Gilson. Que bom, obrigada aí pela companhia também, apesar de eu não estar vendo vocês agora. É muito importante saber que outras pessoas vão chegar junto, trazendo observações, talvez coincidentes, talvez diferentes. Né? A gente não sabe, é nessa riqueza que a gente faz esse ritual extraordinário que são as defesas. Eu adoro, esses rituais incríveis. Então, vamos falar do QR Code, tá? Ele é interessante, assim, ele é um recurso bem interessante, mas ele exige que eu tenha o telefone ao meu lado ao longo de toda a leitura. Isso é uma coisa que eu não faço, eu não deixo o meu telefone perto de mim quando eu estou lendo. Assim, então, foi uma coisa que eu te chamo a atenção para este aspecto, para que você possa considerar que isso está em jogo quando você me oferece esse recurso, porque senão eu fico com a sensação que eu estou perdendo alguma coisa. Então, saiba que o WhatsApp dispara, saiba que ele treme, né? Ele tem esse negócio de tremer, então tem tudo isso para você considerar quando você está fazendo essa opção dramatúrgica. Nos seus mapas, né? Principalmente há figurinhas e não figurinhas, tem uma parte que não é de figurinhas, as imagens já vêm impressas, né? E me parece que há uma grande diferença aí entre o que já está impresso e o que não está impresso, o que chega para a gente como figurinha. O que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer que se, dramaturgicamente falando, você segue o mesmo layout, né? A mesma onda para as que são figurinhas que não são
a gente fica aí sem uma diferenciação que para mim seria poderosíssima das imagens das performances realizadas propriamente ditas. Elas ficam como se fossem de grudar, de adesivar, como se fosse figurinha, mas não são. Por quê? Porque elas têm o mesmo tamanho e a mesma qualidade de impressão. E eu não ganho aquele impacto da visualidade que algumas têm, que são extraordinárias, a gente já chega lá, mas elas ficam com a mesma dramaturgia que as figurinhas têm, né? Que tem o seu encanto, a sua beleza, mas me parece que você teria que refletir aí sobre uma decisão a respeito do que o impresso já está como diferenciado que chega para mim como figurino, para você considerar isso. E tem uma questão que, assim, é uma série de estímulos, né, concatenados, que encantam, acrescentam, estimulam e distraem e diluem também. Então, eu acho que você tem que realmente, a minha sugestão para você, para sua consideração, é que eu fiquei me perguntando se cada mapa, se cada tomo não poderia ter o seu modo relacional. Se o QR Code no mapa da performance artística garante um certo tipo de dinamismo e visualidade. Se as figurinhas no mapa do teatro performativo não abrem para questões de memória. Porque quando eu estou procurando, eu decoro tudo que eu vejo muito rapidamente. Então, eu olho aquelas figurinhas todas, eu abro elas todas em cima da mesa. Aí depois eu fico assim, ah, não, essa daqui é daqui, essa aqui, mas eu me lembro. Então, me parece que tem os recursos dramatúrgicos de cada uma das possibilidades relacionais, vamos chamar assim, que você está usando, esses disparos, essas duas maneiras de fazer essa partilha com a sua leitora, mas que me parece que se eles ficam todos em tudo, eles se diluem. Enquanto que se você tivesse para cada mapa uma forma, um modo, um estímulo, eu entraria ali com aquilo, falaria comigo, aquilo, eu conseguiria me relacionar com aquilo de uma maneira mais acutilante. Você acompanha meu raciocínio? Faz assim, se acompanha meu raciocínio. Beleza. E, por exemplo, as sementes, né, no mapa da cultura popular. Então, percebe? Eu redistribuí o que você colocou em todos. Eu fiz assim, peraí, mas qual poderia estar com cada um? Para a sua consideração. Tá? Quanto à divisão das partes, me pareceu rica, né? Antes eram 8, lembra? E a gente ficou com as 3 partes, que o teatro performativo e memória, performance artística e transpedagogia, performance cultural popular e tradicional brasileira e performatividade. Me pareceu que essas posturas ficaram bacanas. E uma coisa bacana é que os conteúdos você conseguiu aí, provavelmente, numa ginástica, numa musculação imensa, fazer com que as partes não ficassem repetitivas entre si, que essas correntezas pudessem estar rolando nos rodapés mesmo, e eu pudesse, ativando memória, o trabalho demanda da memória demais o seu traço. Esse trabalho demanda de memória um monte. Eu tenho que ficar, eu fico, porque ele se autocita, ele faz esses cruzamentos. Então, acho que tem alguma coisa aí na dramaturgia do envelhecimento sobre memória e articulação e conexões que fica muito latente assim, no trabalho. E uma coisa que aí eu gostaria mesmo de conversar com você, de te escutar a respeito, é porque eu fiquei com a sensação que você não quis cortar ou não conseguiu cortar partes que me parecem hiperestender a reflexão e, por vezes, tirar o tônus da reflexão. A gente já tinha conversado sobre isso na classificação, né? Sobre até onde você precisa ir para poder entrar no ponto, né? Fazer o recorte e fazer a entrada. Então, na minha visão, para sua consideração, há uma tendência para introduções demasiado abrangentes. É uma tendência mesmo. E aí eu vou ir te dando exemplos disso, porque agora a gente vai entrar, se eu não estiver me alongando muito, está tudo bem aí, Tânia? Pode continuar? Tá? Porque eu vou entrar em cada um dos mapas, tá? A gente vai começar com o mapa Teatro Performativo e Memórias Performadas. Esse é o caso exatamente, na minha opinião, desse mapa, né? Onde você começa o tópico A Performatividade da Cena no Século XX,
de maneira hiperdilatada, na minha opinião, e depois ganha foco na reflexão sobre memória e biografia, né? Então, eu fico me perguntando qual é o seu objetivo. Assim, é uma pergunta assim seca, corte seco. Para qual público exatamente você estaria escrevendo? Do que você teria que dar conta ali de modo conciso e consistente para entrar no seu recorte de pesquisa? O que seria suficiente e necessário? Como articular a abordagem histórica e teórica? Como articular e entrar, porque isso energiza o seu texto, a sua leitora e o conceito e o conteúdo e a teoria que está sendo elaborada, né? E eu tenho aí uma sugestão para você, que é de te estimular nesse mapa a radicalizar ainda mais na parte do tesouro encontrado depois da análise sobre o grupo de teatro Renasceu, o Bardo no Retiro dos Artistas, a peça com a Maria Alice Vergueiro e a peça com a Angel, a radicalidade do teatro com idosos como um teatro que se impõe, ele se impõe como performativo. Ele mostra para a gente o seguinte, que o teatro não pode mais ser sobre repetição. Ali não tem, sim, não tem isso. O teatro não pode mais ser sobre representação. Não pode. O teatro, o ensaio, o ensaiar não trata mais da criação e fixação de memória. E essa cena, esses corpos, essas vidas exigem outros modos de criação, de ensaio, de texto, de memorização, de tudo. A crise da representação está lá, a performatividade foi desde sempre inescapável lá, e a repetição é a repetição da diferença. Assim, bastaria termos olhado para os nossos maiores para pensar performatividade. É essa a conclusão que eu chego no final. Assim. Para pensar teatro performativo, bastaria a gente ter olhado para os nossos maiores com um pouco mais de atenção. Eu acho que pode chegar nessa radicalidade ali no final desse capítulo. Você está acompanhando o que eu estou falando? Aí eu separei aqui para te mostrar, porque a Peggy Phelan, né, você não cita ela, mas ela está junto com a Diana Taylor e com o Richard Schechner no Performance Studies, fazendo uma entrada ali muito importante, né? E a Peggy Phelan, ela diz que a performance, em sua impossibilidade de ser reproduzida, na sua ontologia de desaparição, no seu investimento radical no presente irrepetível, é um ensaio para a morte. Ela pensa a performance como um ensaio para a morte. E aí eu fiquei me lembrando da capa do livro e separei aqui para você. Vamos fingir que eu estou lendo o livro agora. Então eu vou para o metrô, eu vou ler o livro lá no parque. Então, assim, o tema da morte é muito importante na teoria da performance, é extremamente importante. E do envelhecimento também, né? Quando a dança contemporânea trabalha desde a pena báltica os corpos lúdicos, cheios de vida e não ilusionistas de vida, né? Então, acho que tem uma coisa bonita para se pensar nessa radicalidade do teu pensamento. E eu acho que tem só mais um ponto a respeito desse mapa que eu gostaria de te dizer, que eu acho que você deveria rever a parte do Teatro Garimpo, do Tudo Sobre Minha Avó, porque ele não está com a mesma pegada descritiva e analítica dos outros trabalhos estudados, inclusive do Laura, que vem antes dele. Acho que ali, mais um pouquinho só, a gente precisa de... Eu precisei, bora ver o que se alguém tem mais a mesmo pensamento, mas eu precisei de um pouquinho mais de substância ali para eu poder acompanhar o espetáculo. Beleza? Então, acabamos o mapa do teatro performativo. Beleza? Vamos agora para o mapa da arte da performance como arte de envelhecer. Aqui, novamente, a introdução me pareceu demasiado extensa, naquela parte da performance como linguagem em ação.
me parece que não ser muito preciso e se estender nessa discussão drena a energia do seu texto. Se o seu texto fosse uma senhora de idade, uma senhora como a Vera, no sambódromo, ele entraria com mais vigor, pois não há tempo a perder. Isso eu acordei hoje de manhã pensando. Acrescentei isso agora de manhã. Porque, perceba, se o texto é o texto do envelhecimento, ele está com muito vigor, ele não tem tempo a perder, ele tem, entende? Ele é a Vera no sambódromo. Assim como percebo, deveria haver uma urgência sem pressa, uma agudez, uma precisão, um tipo de sabedoria dos nossos maiores, da maneira como você apresenta, né? A não ser que você esteja escrevendo para os estudantes de graduação. Você também pode fazer essa opção. Não, estou escrevendo aqui para estudantes de graduação, quero introduzir todos os temas, coisa e tal. Mas aí, entende? É de uma abrangência. Eu acho que você tem que entender o que esse material, como esse material vai flechar. A definição e a desdefinição da performance, o significado da palavra, os tipos de atuação, são todos temas interessantes, mas poderiam ou aparecer muito enxutos ou aparecer ao longo do texto na medida da necessidade, quando se desenrola o debate sobre performance e envelhecimento. É a minha sugestão. Vai que precisa ali falar de não atuação. O Michael Kirby entra ali. Vai que, mas assim, será que precisa desse preâmbulo, entende? Para entrar no que está pegando, no bicho que está pegando ali, tem um bicho pegando ali. Aí, essa é uma outra questão aí a respeito desse mapa ainda, que você está ali, né, trabalhando com arte socialmente engajada, participativa, comunitária, animação sociocultural, né? E já tinha te dito isso na sua qualificação, vou falar porque realmente acho importante. Você não cita a Claire Bishop, você está fazendo um mapeamento, né? Nick está fazendo um mapeamento, então a gente precisa ouvir vozes dissonantes também, né? Porque, por exemplo, a Claire Bishop tem uma grande crítica, né, à estética relacional. Ela tem um texto que chama Antagonismo e Estética Relacional, de 2004, onde ela critica severamente a idealização da arte participativa como uma, cito, ingênua demagogia do encontro, sem a tensão antagônica inerente ao exercício da democracia. A autora critica o conceito de estética relacional cunhado pelo Bourdieu, mostrando como a diferença e a divergência, sendo valores intrínsecos à democracia, não poderia ser dissimulados numa idealização da arte do encontro. Então, assim, me parece que é uma perspectiva importante aqui dentro da sua abordagem. Aí você me diz o que você acha, né? Porque os momentos de crise, de vazio, de resistência, de antagonismos enfrentados por vocês nos coletivos, nos processos de criação, nas práticas performativas da performance, eu fiquei me perguntando, cadê? Cadê a crise, o vazio, a resistência, o antagonismo, os enfrentamentos? Porque senão passa ali, entende? Fica manteiga no pão, aquilo vai, olha, nossa, e a gente sabe que tem muito buraco na calçada onde a gente tropeça, cai muito ônibus que não para. Então, fico me perguntando se não é preciso, dentro da sua reflexão sobre estética relacional e mesmo da sua descrição de caso, colocar a vibração dessa perspectiva, dessa outra perspectiva que a Bishop aponta, que me parece que enriquece o pensamento sobre relacionalidade. Né? Porque você diz, na 72, você diz assim, as performances nunca são performances de encontro no sentido de gerarem o caos, mas de organizar essas camadas para o exercício de uma organização pessoal, grupal e social. Só que, assim, como escapar do caos? O caos é parte da criação dessas articulações. Assim, a gente não bane, né? A gente vai na movida. Então, é uma consideração. E outra na página 80, onde você fala que projetos artísticos educacionais comunitários, participativos e sociais revelam o que há de melhor nas pessoas
na realização de pontes entre diferentes mundos. Sim, mas assim, tudo isso vem junto de muita luta, né? A revelação do melhor vem dentro de muita, nem sei o nome, de muito caos. Então, acho que você iria ganhar muito se você abrisse essa janela na sua reflexão. Estou sugerindo, né? Aí você faz com essa sugestão que você achar adequada. E eu fiquei muito interessada mesmo, né, nessa relação fluida entre arte e animação cultural, entre arte socialmente engajada e animação sociocultural. E eu fiquei me perguntando como convivem, quais são os causos, como é plural de caos, os causos, plural de caos, como será plural de caos? Os causos e as organizações e ritmos, né? Quando você se relaciona como artista, educador e etnógrafo. Porque às vezes essas figuras ficam conflitantes, o artista, o educador e o etnógrafo, né? Ou não. Há alguma crise, alguma resistência, algum antagonismo enfrentado nesse encontro? Se eu desse todas essas forças, né? Assim, fiquei com essa questão também. E tem uma passagem super importante, muito massa, na página 82, que você fala assim: o trabalho não serve para dar voz às pessoas de um grupo, pois os indivíduos já as possuem. Não, são espaços para que os indivíduos descubram, pesquisem e conheçam ferramentas para amplificar as potências de suas vozes, para realizarem conjuntamente algo que precisa ser repercutido polifonicamente. Então, porque essa coisa também do artista, né, que chega lá e dá a voz, assim, super bem colocado, assim, achei muito interessante. Bom, estou quase acabando esse mapa, ainda falta uma observação que para mim é muito importante. Eu vou sugerir para você uma revisão do Rancière, na página 85/86, onde você está falando que o filósofo defende posições tomadas por expressões de arte que tornam o espectador um participante ativo, e você discorre dos textos do Brecht, do Arthur, e o reposicionamento do espectador para uma concisão mais ativa, criativa, expressiva e crítica, né? Você coloca isso, está entre a página 85 e 86, está lembrado dessa parte? Então, aí eu sugiro que você volte no texto, eu voltei no texto ontem, reli, e ele faz uma problematização imensa da diferenciação entre passividade e atividade. Eu e várias pessoas que eu conheço ficamos na cadeira várias horas lendo esse texto, porque ele diz que lá pelas tantas que talvez não fosse mais preciso entender como Arthur, em sua medida, e o Brecht, em sua medida, entenderam a participação, porque o espectador emancipa-se mesmo quando ele permanece diante do espetáculo, sentado na plateia escura, vendo esse espetáculo e agindo no que ele tem de mais poderoso, na opinião dele, que é a capacidade de tradução. Ele se emancipa na sua, que ele entende não como uma passividade, como extrema atividade de estar ali, né, diante daquele fenômeno, fazendo as suas articulações e traduções. Isso ele pode dizer depois de 50 anos de toda sorte de práticas relacionais, experimentais, que uma legião de nossos maiores vieram fazendo. Entende? Então, agora ele pode entender a emancipação depois de todos os aparatos de separatistas que as artes da cena viveram, depois de toda uma revolução para repensar esses aparatos separatistas, né? Sim, a emancipação pode se dar quando você está sentada como tradutora do espetáculo, mas por conta disso. Então, acho que tem uma complexidade ali que você deveria retomar, porque é uma questão fundamental para você e no seu texto. Gente, tem um gato no armário atrás. Não tinha visto. Ah, tá.
Então, acho que você deveria realmente retomar aí, porque no texto, na dissertação, isso não está claro, está ambíguo, e isso aí acho que é um ponto importante. Bom, aí a parceria com o SESC é uma coisa super interessante, importantíssima para os modos de produção, assim, fico felicíssima que eles tenham entendido né, que você possa ter encontrado ali um espaço, um modo de produção para o trabalho, para a performance e de seus trabalhos em geral. Me perguntei sobre os nomes e sobrenomes das senhoras e dos senhores. Umas vezes há nome e sobrenome, outras vezes não há. Quando você fala de artistas, sempre você coloca nome e sobrenome. Então, eu quero saber aí qual é a opção de uso de nome completo e uso de nome incompleto. Agradeço imenso por conhecer o trabalho da Terezinha Soares, que eu não conhecia. Fiquei choquita com a Terezinha. Incrível o trabalho dela. Muito importante a entrada do trabalho dos alunos, muito legal ter entrado ali, porque aí faz uma, uma volta mesmo na espiral. E tem peças que realmente, a Operação Tapa-Buraco, Park and Sun, Sun in Park, a Parada Obrigatória, em que espelho ficou perdida a minha face, né? Foto performances do envelhecer, que eu acho que tem uma força visual, uma força performativa, e elas estão pequenininhas. Ver uma senhora vestida com uniforme de escola pública, sentada numa carteira de escola, com um rapazinho em frente a... Isso tinha que estar do tamanho da página, na minha opinião, porque eu quero olhar para aquilo muito e aquilo não pode me largar nunca mais. Eu nunca mais posso esquecer aquela imagem, porque eu nunca mais posso esquecer daquele corpo daquela senhora deitado no buraco do chão junto do cone com o aviso da prefeitura. Eu não posso. Então, acho que tem essas questões, assim, não é a mesma dinâmica da figurinha, não é a mesma dinâmica da figurinha. Na minha opinião, né? Assim, a minha obrigação aqui, ética e pedagógica, e artística e política, é te passar com toda honestidade tudo que eu penso. Então, estou passando aqui para você essa percepção. Para acabar, Tânia, estou quase acabando. Estou no último mapa agora da performance cultural popular tradicional brasileira. Aqui a introdução é mais na base do corte seco. Você entra com a Butler e a performatividade, mas logo em seguida aparece a questão da performance de si. E ela não me leva ao tema central do mapa. Então, há um adiamento que me desnorteia. A questão da performance de si, ela não acompanha o corte seco da performatividade no começo. Então, eu fiquei me perguntando um bocado sobre onde entraria o mistério, de onde entraria a performance de si. Mesmo porque o Francisco Gregório é uma figura fundamental para você, está visto, não precisa ninguém dizer, né? A ideia das pipas mesmo, que são as velas voando e tudo isso. Mas por que ele está nas culturas populares? Por que ele... Qual é o lugar? Ali ficou uma questão difícil de localizar. Assim, peguei minha bússola, peguei minha vela, tudo, peguei meus negócios, tudo ali, tentei localizar, mas ali eu ainda não sei te dizer, talvez seja na introdução ou no fechamento, porque também não é no fechamento desse mapa, porque ali é acabar com a Vera mesmo. Ali é angelical, né? É angelical. Então, não sei, fico com essa pergunta para você, de onde é que a performance de si entraria, em qual desses 3 mapas, se é que ela é da ordem destes mapeamentos, assim, se ela não é outra coisa. E só último comentário, muito bonito ver você com as entrevistadas e os entrevistados ao longo do trabalho, sempre abraçado, né? Tem muito toque, muita presença angelical mesmo. Presença angelical. Isso é muito bonito. Por agora é isso. Se quiser algum comentário, alguma consideração, é isso. Mais uma vez, muito obrigada aí.
Muito obrigada, Eleonora, aí pelas suas considerações maravilhosas, assim, todas muito pertinentes e uma coisa boa para a gente também depois pensar, né, Marcelo? A gente te agradece muito pela sensibilidade, pela leitura, pela dedicação na leitura e no retorno, é muito valioso mesmo. E então a gente combinou de primeiro, né, o Gilson falar sobre o trabalho para depois o Marcelo poder dar um retorno para vocês dois juntos